Eu acho que a mulher ela tem uma força que junta fragilidade com precisão e destreza e beleza. Então, tem que ocupar os espaços, né? Tem que lutar. Tem uma coisa social, né? De que a mulher tem que ficar mais em casa, cuidar de outras tarefas e ter menos tempo para se dedicar para o trabalho. Mas cada vez mais a gente vai ocupando esse espaço e falando, esse aqui é meu trabalho, assim como é o seu. Não vejo outra forma. Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Episódio de hoje: o feminino. Então, sobre a mulher no circo, sobre o feminino no circo, eu posso falar sobre a perspectiva de pesquisadora, né, do que eu ouvi das mulheres do circo, que eu entrevistei nos circos itinerantes, né, dos circenses veteranos, falando sobre a sua situação no circo, a sua vida no circo. Como eu posso falar sobre a minha história nas artes, que no caso no circo e na música mais, mas aqui propriamente especificando no circo. Lívia Matos, musicista e circense. O circo, na verdade, ele é apesar de ser um universo muito próprio, muito específico, muito sui generis, assim, ele é um recorte, um pequeno recorte da sociedade, né? Então, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista. O circo é um pequeno recorte disso. O circo é patriarcal. A gente encontra alguns casos mais de circo matriarcais, assim, mas são exceções e na lógica do próprio circo matriarcal acaba sendo machista também, assim, a própria relação. E o que eu percebo nos circos itinerantes, por exemplo, a mulher ela está sempre num lugar, esse lugar múltiplo, que a mulher também está fora do circo na sociedade, que é de ser mãe, de ser dona de casa e de trabalhadora dentro do circo. Então, assim, não tem descanso, assim. Então, ou eles estão lavando o figurino do dia anterior, fazendo a comida para aquela trupe inteira e, ao mesmo tempo, se preparando para a sua apresentação à noite. Então, quando você vê normalmente a mulher no quintal do circo lá, você não reconhece que é a mesma pessoa que está no picadeiro brilhando à noite, assim. Só tinham duas coisas que mulher não fazia no circo. Que era o secretariado, que é preparar a cidade para receber o circo, que isso era uma coisa de homem, porque o costume, a moral da época, não aceitava que uma mulher estivesse fazendo isso. E ser palhaça. Não existia o feminino de palhaço no circo, que eu chamo de itinerante de lona, até o surgimento das escolas de circo. Hermínia Silva, historiadora, coordenadora do grupo de estudos Circos da Unicamp. Mas, tirando isso, me pergunte qualquer coisa que se fazia no circo. Aí as pessoas perguntam assim, mas elas eram domadoras? Eram. Eram trapezistas? Eram. Armava e desarmava circo? Desarmava. Era do teatro? Sim. Elas eram. Só que, sim, elas tinham que ser, como toda mulher do período delas, elas não tinham dupla jornada de trabalho, elas tinham quádruplas jornada de trabalho, porque além de ensaiar o teatro todo dia, a música, a dança, a acrobacia e tudo que elas e eles faziam no teatro, elas também tinham que voltar para casa, fazer comida, lavar roupa e cuidar de criança. E à noite, que nem eu digo, linda e loira e sem celulite. Só que tem uma questão no circo, nesse período de circo-família, é que no circo a produção artística não acaba com o envelhecimento ou não acaba com a dificuldade de subir num trapézio. Esse modo de organização do trabalho sempre tem o que fazer, certo? Não acaba com uma dificuldade, um impedimento, uma gravidez, você vai entrar numa ponta de peça teatral, enfim. A mulher está presente o tempo inteiro. E em vários discursos que eu ouvi das mulheres, assim, em geral, todas chegam um momento que fala, aí eu peguei a engordar, aí eu peguei a envelhecer,
porque tem esse lugar também de ser mãe no circo, né? Que imagina com tudo isso você ter que parar, né? Parar para gerar, para cuidar de outra criança, no meio de você não pode parar o seu ofício, porque a sobrevivência, a continuação do circo depende também do seu trabalho. Então, você não tem descanso ali no meio disso, né? Então, é como se tivesse uma idade, uma temporalidade para a mulher que diz respeito, né, à sua jovialidade, que não é a mesma realidade para o homem. O homem pode perdurar nos picadeiros mais tempo, enquanto a mulher é como se só fosse interessante quanto jovem, assim. Então você percebe essa dor mesmo, assim. Muitas mulheres falando. E quando eu pergunto objetivamente para elas sobre a situação da mulher no circo, o que elas acham, é uma maravilha, tá tudo certo. Então, assim, muitas vezes não tem consciência da própria situação que elas são sobrecarregadas, todas as funções da própria situação, das próprias condições que elas são colocadas, assim. Então é até difícil lutar por um outro lugar que você não tem consciência que você está nele, assim, né? A vigilância masculina em cima das mulheres do circo para fora da lona era enorme. Tanto por parte dos homens circenses como por parte da cidade que elas estavam. Elas tentavam o tempo inteiro frequentar missa, frequentar espaços, levar os filhos nas escolas, porque tinha muita escola de garagem. Eu fiz escola de garagem um tempo, né? Não colocar os filhos só para fazer relação social, só para fazer um social. É porque ninguém no circo podia ser analfabeto. Ninguém. Não era nenhum tratado científico, mas não podia, porque minhas tias-avós aprenderam a ler para fazer ponto, para ler o texto teatro, para fazer ponto. Então, assim, ninguém podia ser analfabeto. As mulheres sempre tinham essa coisa de se vincular a uns espaços sociais que se dizia do bem. E elas eram enxotadas o tempo inteiro. Então, quando o circo anunciava que ia chegar um padre não queria, ele fazia uma missa de uma semana, o circo armava, não ia ninguém, desarmava e ia embora, porque era uma questão. E as mulheres, claro, era a parte mais fragilizada disso. Só que ao mesmo tempo não, né? Porque elas eram nômades, artistas, que por si só já as distinguiam muito de fora da cerca. Então, era uma troca o tempo inteiro da necessidade. Somos família, porque não somos vagabundas e nem prostitutas. Somos trabalhadores. Isso é um trabalho. Educamos nossos filhos e assim por diante, porque os homens eram considerados vagabundos também, né? Que não trabalhavam. Então, gente, não é privilégio do circo isso. Eu tenho a sensação de que é tão evidente, né? É tão maravilhoso quando você vê uma mulher em cena, aquilo tem uma força, uma potência. E quando ela trabalha, você vê que ela está plena dentro da linguagem que ela propôs, quando ela está plena, sem pudor e podendo atuar da maneira que ela planejou, tem uma força assim, você não tira o olho, né? Não que o masculino não tenha força em cena, sim, muita potência também, mas o feminino, eu não sei, é um encantamento, parece uma coisa natural, orgânica. Maíra Campos, equilibrista. Olha, crítica ao passado a gente pode fazer em todas as áreas, né? A mulher vem encontrando seu espaço e se fazendo o seu merecido valor desde sempre, é uma coisa muito evidente. Nos circos de antigamente, os itinerantes principalmente, as mulheres solistas ou as que faziam parte de trupe ficavam sobrecarregadas, mas ao mesmo tempo o trabalho estava junto com a família. Então você tinha o seu filho, em 3, 4 meses você voltava para o seu trabalho e seguia trabalhando, vinha um outro filho, você seguia trabalhando, sobrecarregada, muitas vezes depois um segundo ou terceiro filho, uma lesão de quadril te impedia, mas enfim, coisas da profissão. Mas tinha uma garantia de que o trabalho ele ia acontecendo. Você estava ali, você morava, então você ia fazendo sua vida aqui. Eu sinto hoje uma dificuldade muito grande em ser mãe circense. Antes de ser mãe,
as portas para os trabalhos eram uma coisa muito mais simples, né? Você pode viajar, não tem problema de data, você, enfim, não tem essa problemática. E hoje eu sinto na minha profissão, que é uma profissão que depende de itinerar, porque é isso que a gente gosta de fazer. A minha companhia chama Artinerantes, Arte em Movimento. Eu acreditava que a família poderia estar fazendo parte desse contexto o tempo inteiro. E caiu assim como veio à tona uma realidade que não me facilita absolutamente nada. Eu perco o contrato, eu não sou chamada para trabalhar, porque eu tenho um filho pequeno de 3 anos, eu não posso me ausentar mais de 15 dias porque ele ainda tem 3 anos, então eu perco um contrato por causa disso. Ou eu tenho que arrumar uma substituta para estar no meu lugar. Então eu sinto que o circo contemporâneo, os contratos, eles são cruéis com as mulheres, com as mães. Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. O feminino. Todo mundo já sabe como foi, né? Mesmo tendo exemplos de mulheres muito maravilhosas, que saíram do padrão e conseguiram se expor, né? Criarem as estruturas próprias. Tem milhares de exemplos assim, e a massa ainda continuava a mulher polvo, né? Esse arquétipo que a gente tem de mulher polvo. Lu Lopes, palhaça. Eu não posso falar isso porque desde logo, eu tive uma experiência muito livre como palhaça. Eu enfrentei questões que eu acho que todas enfrentam, né? Eu tive, às vezes, vergonha de namorado. O namorado me vê pafúncia, né? Em modo pafúncia, em modo filisbina, em modo nada sexy, né? Eu tive alguns momentos que eu senti isso, eu tive alguns momentos de vergonha de contar para algumas pessoas que eu ganhava a vida sendo palhaça, eu tinha medo de ser desvalorizada por isso. Cheguei a ser desvalorizada por sogra, né, de um namorado, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive em mim talvez um amor próprio e uma índole, assim, também um pouco não é explosiva. Eu acho que eu tive uma índole assim, eu não fico muito parada naquela questão, entendeu? Eu olho para a questão, vivo, sou afetada por ela, mas eu não deixo de ir, né? Eu lembro, essa sogra falou, você namora uma palhacinha frustrada. Nossa, eu era super realizada nos Doutores da Alegria. O que a gente faz no hospital dentro dos Doutores da Alegria é uma coisa muito maravilhosa. Então eu não tinha como eu me sentir frustrada ali, né? Ela não enxergava, aquilo me doeu, mas eu fui, eu sabia o que eu estava fazendo. Não se permitia mulher ser palhaça. E é interessante porque nesse circo itinerante de lona tradicional, elas formaram muitos palhaços homens. Elas eram mestras e formavam, algumas delas, várias, e na infância foram palhacinhas. Mas quando vão se tornando mocinhas e adultas, deixam. Mas também tem a questão da moral e do costume. Na época que eles por exemplo, um palhaço olha para você e quase te toca. E ele fala do teu nariz. Cara, você tem um nariz muito feio. Quando é um palhaço, ele até tira sarro de guardas, policiais. E todo mundo dá risada. Se for uma mulher palhaça, não vai acontecer isso. Então, assim, eu não tive essa questão eu não vivi isso, né? Eu vejo algumas mulheres vivendo. Eu tenho até um pensamento que eu acho que algumas mulheres são mais delicadas e não conseguem avançar, né? Não conseguem naturalmente se colocar com firmeza em situações onde nós somos oprimidas. Então, eu acredito que algumas mulheres precisam de apoio de outras mulheres, ou de outros homens, ou de outras crianças,
E algumas mulheres já nascem com uma configuração onde é mais simples chegar lá e bancar o que é. Então, eu penso que é uma questão muito celular, sabe? Eu gosto mais das questões celulares do que as questões onde as questões são localizadas. Então, eu gosto mais de falar de humanidade do que de falar da questão da mulher. Embora falar da questão da mulher, todas as vezes, faça parte da humanidade. Mas eu nunca tive vontade e nenhuma inteligência para criar temáticas sobre a mulher, por exemplo. Porque eu me ligo mais em outras temáticas mais celulares. Eu acho que é isso mesmo. E da minha parte, como circense e musicista, eu sinto bem isso, assim, um retrato da sociedade nos palcos, nos picadeiros da vida, assim, né? Lívia Matos. Ser sanfoneira, ser circense é um lugar de transgressão, de resistência mesmo, porque, por exemplo, quando você pensa na autorização da mulher para fazer o outro rir, isso não existe, né? Essa coisa conquistada, essa liberdade que se conquista a facada, assim, né? Tipo, as mulheres, você vê a história do palhaço chamego, né? Que era uma mulher, né, negra, dos anos 40, que se fantasiava, se colocava como um palhaço, né? Porque não era autorizado para ela esse ofício de fazer rir, né? Como se o lugar que a mulher está não é esse lugar de se fazer rir, né? 40 anos ela se vestia de palhaço e ninguém sabia que era uma mulher. Chamego, palhaço chamego. E aí, assim, você tem outras histórias de mulheres que se vestiram de homens para não serem reconhecidas como mulheres. A chamego, ela trabalha 40 anos, fica grávida, amamenta e ninguém nunca tinha descoberto que ela era, assim, provoca um furor nas mulheres que assistem o espetáculo, mas não era. Claro que milhares de mulheres como a chamego e um movimento gigantesco de palhaçaria feminina que a gente está vivendo hoje em dia vai furando nessas brechas e cada vez mais mostrando que não existe isso, na verdade. Isso é uma coisa dos paradigmas que foram criados, construídos, constituídos, que precisam ser desmontados mesmo, né? O imaginário mais antigo do circo tem, assim, tudo que parece fora do padrão. A mulher barbada, o anão, o engolidor de espadas, o mágico, o palhaço, o equilibrista. Ricardo Malherbe, mágico. Pessoal que não tem medo de voar, ou que tem a capacidade, né, de se meter num canhão e se atirar números de super força. Animais, isso é uma bizarrice. Você não deveria estar vendo um elefante andando em círculos. Mas me parece que essa bizarrice, ela tem a potência de transformar em cena, em cultura, tudo que representa o outro e com isso ser uma atividade profundamente humana. E tem ao mesmo tempo a sombra, o lado grosseiro de reforçar a diferença e a exclusão. E eu acho que eu tenho a impressão de que o circo está vivendo um momento lindo, assim, novo, de ficar com a parte boa e reformar a parte ruim, né? Então esse movimento que as mulheres circenses estão fazendo, especialmente em todos os festivais por aí, você vê que é uma coisa do mundo, tem um assunto e pelo menos uma noite exclusivamente feita por elas, para todo mundo, e várias dessas vezes nos últimos que eu fui, essa noite tem uma potência especial, uma coisa que claramente estava subjugada nos últimos tempos e que vem para acrescentar, que não faz sentido nenhum ficar soterrada, né? Eu acho que o feminino hoje, no contemporâneo, ele sofre de outra maneira do que sofria antes. Antes era uma desvalorização e uma sobrecarga. Hoje é uma exclusão. Maíra Campos. A mulher dentro do circo tem uma força muito grande. E quando você vira mãe, você tem uma maturidade que você não tinha quando você saiu da escola. E aquilo tem o seu valor e tem a sua potência. Agora, se você não pode viajar com a sua cria, se ela não pode estar no seu ambiente de trabalho, e não é uma opção sua, é uma opção do contratante, aquilo é uma castração. Né? Você começa a se questionar, será que eu vou ter o próximo filho? Porque daí eu vou ficar mais quantos anos sem poder pegar tal contrato?
na sociedade você usar trajes assim curtos, biquínis e tudo mais, por mais que ainda assim seja um lugar que foi muito sexualizado, né? Muito utilizado de outro jeito, sendo picadeiro, também é um lugar de conquista, um lugar de liberdade, porque é isso, essa conquista de ser o que a gente quer, enquanto mulher na sociedade, é muito mais difícil do que para um homem, assim. Então, sendo circense, sendo sanfoneira, ou onde quer que seja, sendo mãe, sendo, sabe, caixa do mercado, assim, é um lugar que você tem que estar sempre lutando para você ser o que você quer, assim. Eu tenho cada dia me perguntado, assim, hoje eu tô sendo o que eu quero mesmo, assim, porque são várias, além das amarras do patriarcalismo e do machismo, assim, tem as próprias amarras, né, assim, internas, e tem as amarras da sociedade capitalista também, que faz a gente seguir em caminhos que muitas vezes a gente não quer, né? Então, assim, essa questão de ser o que a gente quer é um caminho que a gente tem que estar atento e lutando por ele quase que diariamente, cotidianamente, assim. E passei muita situação, principalmente na música, assim, que eu lembro mais, assim, digamos, de desrespeito, né? De você gravar uma coisa e falar, não, isso aí não foi a mulher que gravou, não. Isso aí não, mulher não toca assim, não, né? Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, o feminino. Série de programas do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc. 40 anos ela se vestia de palhaço e ninguém sabia que era uma mulher. Chamego, palhaço chamego.